Nós convidamos agora o senhor Thiago Magnus, bacharel e licenciado em Ciências Sociais, pós-graduação em Criminologia, Instituições e Conflituadores, Segurança Pública e Mediação de Conflitos, coordenador administrativo e consultor em gestão de dados do Instituto Cidade Segura de Porto Alegre, para proferir a palestra de encerramento sobre Observatório de Violência em Região de Fronteira. Convidamos também para fazer a moderação da palestra a senhora Carmencita Gaievski Bon, que está conosco também aqui. Ela é coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, o CIEVS Fronteira de Foz do Iguaçu. Aplausos para os nossos convidados. Antes, alguns lembretes para o público presente aqui. Lembrando a vocês que os certificados de participação aqui no evento serão enviados posteriormente ao evento a todos os inscritos e que assinaram a lista de presença. Por isso, é muito importante que vocês assinem a lista de presença. E os participantes que apresentaram os projetos em banner já podem recolher esse material que se encontra ali no hall de entrada do nosso evento. Podem levar para casa. E, ao final da palestra, nós teremos um espaço para perguntas da plateia. Olá, boa tarde a todas e todos. Queria fazer um agradecimento especial ao acolhimento que tive aqui na cidade de Foz do Iguaçu. É a primeira vez que eu venho à cidade. Então, ao secretário executivo do GGI, inspetor Fagundes, agradeço imensamente o acolhimento aqui, o recebimento da cidade. Também ao Everson Cadaval, do Observatório. A professora Elis também, que brilhantemente fez o lançamento do seu livro aqui, junto com os demais organizadores, junto com a organizadora do livro também, e com todos que participaram do evento. Eu fico muito honrado de poder estar fechando esse fórum, o terceiro fórum trinacional, com o tema sobre violência e prevenção. Também agradecer a Carmencita também. A gente teve algumas trocas anteriores para poder contribuir de alguma forma para que a região de fronteira crie e faça a estruturação do seu observatório de violência. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas contribuições a partir da minha experiência profissional na implementação de observatórios na área de segurança pública, e aí depois também nós vamos ter uma apresentação, sobre o lançamento desse projeto piloto aqui na região. Eu vou só alterar um pouquinho ali, o título da minha apresentação será sobre a importância dos observatórios para a prevenção da violência e algumas contribuições, então, para a região de fronteira. Aqui é o meu currículo, já foi citado, Eu represento o Instituto Cidade Segura, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha lá na cidade de Porto Alegre. Na verdade, ela tem dois braços, que é uma empresa de consultoria que trabalha no desenvolvimento de planos municipais de segurança pública, ali como vocês podem ver no mapa. Eu não passei, desculpa. Aqui temos o mapa ali de alguns trabalhos que o Instituto vem desenvolvendo desde 2017, quando a gente começou o nosso trabalho. E um dos principais objetivos do Instituto Cidade Segura é justamente trabalhar com foco na área de aplicação da lei e de prevenção da violência, por meio de metodologias e programas que já tenham embasamento científico, metodológico, e trouxeram avaliações por meio de diversos experimentos, enfim, do campo científico, com resultados quanto aos seus impactos, ou seja, tiveram avaliações positivas na sua implementação. E também, um dos eixos atuantes do Instituto Cidade Segura é a parte da disseminação do conhecimento. Nós realizamos, no ano de 2020 e 2021, duas edições sobre o curso de segurança pública baseado em evidências. Então, assim, a exemplo do terceiro Fórum Internacional sobre Violência, esperamos também poder, em breve, estar realizando mais uma formação
que contou com a participação na última edição de mais de 2.400 profissionais de diversas áreas, como saúde, educação, assistência social e também, com foco da atuação do Instituto, a área de segurança pública. Ainda dentro do campo de atuação do Instituto Cidade Segura, o Instituto buscou referências internacionais e nacionais para o desenvolvimento de algumas metodologias que correspondem a alguns programas que vão ser direcionados a algumas etapas da vida. Então, por exemplo, nós temos o desenvolvimento do programa AME, através da parentalidade positiva, crianças de 0 a 6 anos, o programa SEJA, que trabalha dentro da base comum curricular brasileira com o tema da questão da educação socioemocional para crianças do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, da rede pública ou privada, e também, por fim, ali, o programa SAGAS, que utiliza técnicas cognitivas comportamentais com jovens que já estão com um fator mais elevado de risco, que seria dentro do campo da prevenção terciária. Sempre quando eu faço alguma apresentação, eu gosto de trazer uma citação, né, e uma que eu gosto muito de estar citando é a do José Saramago, porque eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui agora, hoje à tarde, que é: o que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e é preciso andar muito para se alcançar o que está perto. Todos nós estamos aqui hoje, e parabenizo a todos os expositores que tiveram nos grupos, todos os trabalhos, as boas práticas, todos os projetos que foram apresentados, no meio acadêmico também os pôsteres, né, que foram ali, estiveram apresentados. Nós percorremos um longo caminho para estar aqui, e esse caminho não é fácil. O campo da ciência, ele é muito desafiador no nosso país, então a gente precisa cada vez mais fortalecer espaços como esse do Fórum. Espaços como esse de troca, de interação e de colaboração vão oportunizar novos caminhos para que a gente chegue cada vez mais perto do que a gente quer alcançar, que tenho, sem sombra de dúvida aqui, todos nós estamos estamos com o mesmo objetivo, né? Que é justamente diminuir essa questão da violência e reduzir cada vez mais possibilidades para que ela não ocorra, independente das nossas crenças, independente das nossas relações, que a gente busque isso como um caminho comum, um objetivo comum a todos. Aqui eu tenho uma foto, depois na rodada de perguntas, quem tiver alguma dúvida se tem alguém aqui algum meu filho, minha filha, enfim, né? Por que eu trouxe essa foto aqui? Essa foto é da Escola de Educação Infantil lá de Porto Alegre, e ali embaixo, deixa eu ver se eu consigo apontar, tem ali, ó, o Observatório da Cultura Infantil. Poxa vida, observatório é uma coisa assim, quando a gente fala em observatório, vem muita coisa na nossa cabeça, né? Em pensar que nessa fase da vida, nesse pequeno espaço, né, vamos dizer, nessa micro-sociedade aqui, das relações que eles estão desenvolvendo, né, da socialização primária, um grupo de pesquisadores independentes lá na cidade de Porto Alegre trabalha com diferentes práticas e metodologias pedagógicas para pensar a educação infantil. Então, nós somos desafiados a todo instante, a todo momento, a pensar como funciona a nossa sociedade e a fim de contribuir justamente, né, para que através das informações, através de tudo que a gente tende a colocar em prática, que isso possibilite melhores resultados para a nossa vida, que a gente consiga trazer contribuições para a nossa qualidade de vida. Então, observatório, como nasceu a ideia. Aqui, a ideia de observatório, assim, que eu trago brevemente, né, ela vem do latim, e ela tem significado que diz respeito ao poder da observação, sendo que a noção filosófica de observação remete desde Aristóteles à ideia de controle e direção. Eu até trouxe duas imagens ali, uma é do Observatório Nacional, então, que é uma das instituições mais antigas do campo de pesquisas astronômicas do nosso país, de antes de 1900, e a outra, ao lado, remete a mais de 7.000 anos, que fica lá no Egito. Então, quando a gente pensa em observatório, como um espaço de produção do conhecimento, é justamente pensar de que forma a gente vai criar um ambiente
que seja propício para que a gente desenvolva algumas tecnologias, algumas informações, de que forma que a gente vai trabalhar para trazer contribuições diretas para um problema específico. Então, a gente parte de um ambiente comum, com pessoas que vão estar dedicadas a pensar estratégias, pensar soluções para problemas que sejam comuns a todos nós, e obviamente, infelizmente, o problema da violência, ela faz parte do nosso cotidiano, né? E para além de ser um lugar de se observar, né, além de ser uma instituição científica, né, que pensa as relações, que pensa as violências, a gente também precisa pensar a questão de como acompanhar os fenômenos sociais que ocorrem, né, e como que a gente vai trabalhar todo esse aspecto até construir esse espaço para que ele sirva, enfim, como algo que venha a contribuir. Aqui, então, eu já faço um recorte, trazendo mais o que eu trabalho da área da segurança pública, que corresponde a um diagnóstico feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento no ano de 2014, que ele procurou mapear os observatórios de segurança e violências existentes na América do Sul e no Caribe, na América Latina e no Caribe. Então, a primeira onda identificada pelo diagnóstico foi justamente nos anos 90, lá com o modelo do CompStat em Nova York, que foi um modelo de gestão que propiciou para a cidade de Nova York trabalhar com indicadores de segurança, né, e possibilitou aos gestores dessa área a adotar as suas estratégias em locais específicos, em pensar as dinâmicas, né, onde elas ocorriam, em quais partes da cidade, e isso tudo através de um grande banco de dados. Então, eles tiveram essa capacidade, desenvolveram, né, esse grande sistema, que hoje está adotado em mais de 60% das cidades norte-americanas com base nesse modelo, e através desse direcionamento de adotar diferentes estratégias e de formas focadas em problemas que são localizados em diferentes pontos de uma cidade, por exemplo. E aí, ainda nos anos 90, Bogotá, com toda a crise que teve, por conta até do narcotráfico, enfim, da violência, na dimensão da violência, até foi citado aqui ontem pelo professor Piquet, do caso do Pablo Escobar, né, de Medellín, enfim, das questões dos cartéis de droga, né, Bogotá vivia um momento diferente na década de 90, através de um conceito chamado segurança cidadã. Então, começou a se pensar quais formas seriam possíveis para que os municípios, para que as cidades pudessem adotar a fim de enfrentar a dinâmica da violência, né? Então, pensar em espaços comunitários, pensar nas relações, pensar em como as pessoas vivenciam o espaço público, fez com que também o observatório partisse de uma ideia de identificar essas características que são próprias de cada cidade, e aí, em cima dessas características, pensar em estratégias focadas e centralizadas para combater a violência. A segunda onda, já mais regional, aí ela se ampliou a partir do ano 2000, chegando a diversos países aqui da América do Sul, depois eu vou mostrar um mapa rapidamente. Uma terceira onda, que o diagnóstico ele aponta como sendo observatórios 2.0, como se fosse uma atualização de um sistema, né? Mas na verdade seria superando os primeiros desafios, que seriam a estruturação do observatório, né, e criações de leis específicas para que ele não fosse apenas um projeto momentâneo, né, que houvesse uma lei que pudesse estruturar ele e, enfim, que ele pudesse ter permanência contínua. Depois ele teria que passar por um novo processo para fazer uma avaliação também da sua atuação. E aí, por fim, os dias atuais, evidências e impactos, que também a gente vai ver mais para frente. Aqui é o mapa, então. Nesse diagnóstico foram identificados 198 observatórios, sendo que no Brasil 10, no Paraguai 2 e na Argentina 10. Não necessariamente eram observatórios aqui para pensar a região de fronteira, né? Mas, de certa forma, eles contribuíam nacionalmente para criar indicadores, monitorar dados, enfim, fazer todo esse processo de gestão da informação, e isso é um fato importante para a gente trazer aqui hoje, porque isso, de certa forma, vai trazer subsídios para aquilo que a gente quer adotar, né? Enfim, buscar referências daquilo que já foi realizado anteriormente. Então, dentro ainda de uma ideia de conceito, né? O que é um observatório?
O observatório, ele é um espaço organizado que tem por objetivo delimitar, coletar, compilar, sistematizar e analisar de forma sistemática uma área ou campo do conhecimento. Então, aqui não só para a área de segurança pública, mas também para a área da saúde, da educação, da assistência, enfim, de qualquer área e campo do conhecimento que a gente pensar, ele vai ter esse processo de sistematização. E diversos autores indicam o conceito de observatório como sendo polissêmico, ou seja, ele traz aspectos que visam e que optam por enfatizar um problema específico. E a grande maioria enfatiza a ideia de que é um organismo que visa desenvolver e aprofundar a observação de um fenômeno social. Também bem interessante a gente pensar, através de uma fonte ali, que é o do Observatório de Desenvolvimento da Universidade da Costa Rica. Hoje a gente vive em meio as informações correm muito rápido, né, principalmente por WhatsApp, então a gente, infelizmente, tem a disseminação de muita informação que ela não tem veracidade, né, ela não tem uma fonte confiável. Então, é engraçado que mesmo lá em 2007, né, que esse estudo apontou algumas características do que é e o que não é um observatório, para a gente poder procurar saber identificar como as coisas, enfim, a gente precisa pensar que elas têm uma estrutura, elas têm uma forma, uma concepção inicial, e não aceitar só simplesmente a informação da forma como ela chega. Então, o observatório é uma iniciativa que nasceu com uma ideia para ser permanente, né? Ele é interdisciplinar, ele é multitemático na área da sua atuação, ele é um centro de reflexão, ele atua dentro da ótica do pensamento e da ação, e também é relevante para uma área do desenvolvimento. E o que ele não é? Ele não pode ser entendido como uma unidade isolada. Ele não é um website, ele não é uma base de dados, embora trabalhe em cima de base de dados, mas ele não é em cima da base de dados. Ele não trabalha também com dados, indicadores de forma isolada. A ideia de um observatório justamente é poder fazer essa correlação de diversos indicadores, diversos dados que podem contribuir para a sua área de atuação. Ele não é uma newsletter e também não é um gerador de informação primária. E quais seriam, então, os principais desafios para os observatórios? A falta de recursos financeiros. Então, a gente vive momentos onde hoje a gestão pública ela tem que direcionar os recursos e tem que fazer isso, de certa forma, com muita eficiência, eficácia, enfim, respeitando todos os parâmetros legais, mas a gente, infelizmente, vive, né, situações de crises econômicas, então a falta de recursos financeiros é um desafio também para a implementação e consolidação dos observatórios. Uma dificuldade é o acesso à informação, né, também é um dado que muitas vezes ele é negado, ele é restringido a determinados grupos e acabam dificultando a realização do trabalho dos observatórios. A deficiência em seus sistemas de informação, as tecnologias, enfim, diferentes tecnologias que são geradas a partir dele, a falta de pessoal, a dificuldade de apoio político para sua implementação, infelizmente, tem que ser evidenciado aqui, e acrescentaria ainda a falta de sincronia entre o tempo da gestão pública e o tempo da pesquisa científica, que às vezes a gente vive no imediatismo de que tenhamos soluções para problemas que são históricos, problemas que são estruturais, que atravessam a Argentina, o Paraguai, o Brasil, a região de fronteira, mas que são extremamente complexos e que demandam tempo, que demandam esforço e que demandam muita capacidade de mobilização, de cooperação, enfim, de articulação, para que eles possam ser pensados em espaços como hoje o do Fórum. Parte de conceitual agora sobre segurança pública baseada em evidências. A segurança pública baseada em evidências, ela surgiu de uma ideia de um professor, que é o Lawrence Sherman, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que, nas suas pesquisas iniciais, ele queria responder algumas perguntas, ele foi provocado a um problema de pesquisa, que era sobre a forma de atuação da polícia no estado de Nova York, isso lá na década de 70. E com o tempo ele começou a perceber que muitas das estratégias da segurança pública, elas não tinham nenhuma, vamos dizer assim, elas não tinham nenhuma referência.
elas eram simplesmente adotadas por um modelo tradicional que buscava responder aos problemas de forma reativa, desintegrada, e principalmente usando mecanismos que já não supriam mais a necessidade da sociedade como um todo. Então, ele pensou em como sistematizar diferentes formas de pesquisar essas implementações dessas estratégias para ver se essas estratégias elas funcionavam ou não funcionavam, se elas davam resultado ou não resultado. E isso, posteriormente, ajudou muito a área da segurança pública a centralizar os recursos necessários, que hoje muitas vezes são escassos, para estratégias que pudessem dar algum resultado, algum impacto. Por menor que seja o impacto que ele possa gerar, uma redução de um índice de violência, ele deve ser valorizado. E a evidência, então, falando assim conceitualmente, busca produzir a melhor e mais recente metodologia disponível, através de revisões sistemáticas, de levantamento de estudos e pesquisas que sejam realizados na sua área, e também dentro do campo da efetividade da política pública, como uma avaliação produzida por experimentos ou quase experimentos. Aqui são 5 áreas hoje que a segurança pública baseada em evidências concentra seus esforços. Uma delas é o tema desse fórum, não poderia ser diferente, a área da prevenção. Depois, a área da prevenção situacional e urbanismo, o policiamento, como já foi dito antes, justiça criminal e a parte da redução e reincidência criminal, que também fez parte dos temas das mesas expositoras do nosso fórum. Aqui são algumas fontes de portais que a gente pode estar acessando para conhecer mais sobre os trabalhos que são desenvolvidos nessa área. O College Police da Polícia do Reino Unido, desculpa, o Crime Solutions dos Estados Unidos, ou então a Campbell Collaboration. Esses portais de estudos e pesquisas, experimentos científicos, eles estão disponíveis, né, são todos no formato web, estão na língua inglesa, né, mas a gente já está procurando fazer algumas traduções desses portais, depois mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos, mas seriam, digamos assim, um grande banco de experimentos que já foram realizados nessa área, que a gente poderia estar buscando como referência para soluções de problemas para a realidade local. Aí poderíamos nos perguntar, mas como a gente vai fazer uma adaptação, como é que a gente vai trabalhar essa dimensão? O interessante é que compartilhar conhecimento gera novas alternativas e formas de pensar o nosso problema. A gente tem muito, infelizmente, o ato de negar e afastar muitas coisas, dizendo, mas não conhece nossa realidade, é diferente da minha dinâmica local, vocês não estão aqui para conhecer todos os nossos problemas, mas a gente precisa ter vamos dizer assim, esse poder de minimamente buscar referências que já possam ter funcionado, que já tenham sido avaliadas com critérios rigorosos e fazer parte disso como uma nova alternativa para suprir a nossa necessidade referente a diversos problemas que a gente pode estar enfrentando hoje. Quem sabe dentro de alguns desses portais a gente não tenha alguma solução ou pensar novas soluções que a gente ainda não tenha discutido aqui no fórum ou nos espaços de onde a gente trabalha, nos espaços acadêmicos. Então, essa ideia que fica aqui justamente para buscar referências, não num negacionismo, mas sim numa forma de agregar e contribuir. Prevenção social dentro da área de segurança pública baseada em evidências. É um conceito mais amplo, assim, ele não é um conceito tão focado assim, mas qual que é a ideia de trabalhar aqui? Seria, programas devem ser aplicados de forma proativa, focada e integrada, com o objetivo de reduzir o comportamento e os fatores de risco e também o número de crimes. Essa concepção abrangente da palavra prevenção, ela se tornou central para a área da segurança pública, cujo foco é desenvolver habilidades protetivas à violência em indivíduos, famílias, escolas e comunidades. Ali a gente tem, então, esses aspectos, né, enumerados, perpassam o nosso cotidiano, a nossa sociedade, enfim, é buscar uma prevenção no seu conceito mesmo mais amplo e tentar entender o porquê que esses fenômenos ocorrem.
E aqui a questão da prevenção situacional dentro da área de segurança pública baseada em evidências, também foi relatado aqui, acho que depois a gente vai ter um exemplo disso concreto, né, na parte de vigilância epidemiológica, né, justamente com as doenças que estão, infelizmente, nos atingindo agora, que é pensar a questão física e ambiental. Aqui, dentro da segurança pública baseada em evidências, estão ligados a características do ambiente que propiciam a ocorrências de crimes determinados naqueles locais. É como se a gente pensasse assim, por que determinadas violências ocorrem em Foz do Iguaçu, mas de repente não ocorrem em Cidade do Leste, ou o contrário, ou em Porto Iguaçu, enfim. É pensar essas diferentes dinâmicas e por que determinadas situações estão ocorrendo e que fatores a gente pode mudar. E isso aqui a gente pode pensar a questão do planejamento urbano. Então, as cidades, a forma como elas são pensadas, como é que elas são organizadas, né? A gente precisa pensar no desenvolvimento sustentável das cidades, mas sempre pensando as pessoas, partindo de um ponto comum, que é, se existe determinado problema em um lugar, investigar o porquê que aquilo está ocorrendo de fato naquele lugar e como solucionar esse problema. Aqui, então, dentro dessa concepção, então, de segurança pública, é justamente dentro do que a gente estava conversando agora, romper com a concepção do modelo tradicional para partir para uma nova concepção baseada em evidências, deixar de atuar de forma reativa e atuar de forma proativa, deixar de atender de forma genérica aos problemas para atuar de forma mais focada, partir de ações que eram sem integração para ações integradas, não pensar o modelo de segurança pública apenas com a polícia, mas sim de forma multidisciplinar, de diferentes campos do conhecimento vão trazer as suas contribuições também, e não atuar mais de forma fechada e restrita para atuar de uma forma mais abrangente e legítima. E aqui é um estudo que foi feito, uma revisão sistemática sobre a avaliação de impacto dos observatórios, e foram localizados 14 estudos em diferentes países, tá? Nos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, México, e essa revisão ela concluiu que cidades que implementaram observatórios conseguiram reduzir as violências, né? Então, ela colaborou diretamente para a prevenção da violência, com a redução de indicadores de criminalidade, com a redução dos indicadores de agressão registrados pelas polícias e pelos sistemas de saúde, e também isso inclui violência contra a mulher. E ali eu coloquei, na verdade, um desenho que é sobre efetividade. Então, existe uma classificação de que ele funciona. A qualidade da evidência não é tão alta, porque foram feitos apenas 14 estudos, mas à medida que forem sendo realizados novos avanços sobre esses estudos, a qualidade da evidência ela tende a aumentar. Aqui, então, eu trago uma experiência que eu tive no Observatório de Segurança Pública de Canoas, que ele foi implementado no ano de 2009, através da Lei Municipal 5.386, que fez, além da criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, também a questão do Conselho Municipal de Segurança Pública. O início das atividades do Observatório de Segurança Pública de Canoas ocorreu no ano de 2010, através de uma parceria entre a Prefeitura de Canoas, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também o Grupo de Pesquisa, Violência e Cidadania. Aqui, então, temos um aspecto da segurança pública baseada em evidências de atuar de forma integrada. A Prefeitura sozinha sabia que não podia ter esse desafio de forma sozinha. Então, convidou a expertise do Fórum Brasileiro e também do grupo de pesquisa lá da URGS. Então, nós temos inúmeros exemplos aqui na região de fronteira para pensar alternativas justamente de forma integrada e somando os atores. A ideia do observatório é atuar como um centro de pesquisa social aplicada, com monitoramento de indicadores de violência, não só indicadores de violência, mas indicadores também não criminais da área de prevenção social, e ele foi implementado através de recursos do PRONASSE, que agora, no dia 15, teve o seu relançamento, né, pela atual gestão. Então, isso, de certa forma, talvez seja um estímulo para que a gente pense no aumento do número de criações de estruturas de observatório aqui no Brasil, e pensar também como a região de fronteira pode ter impacto sobre isso. Sobre o desenho, sobre a concepção de pensar um plano municipal de segurança pública ao qual um observatório está inserido,
parte da ideia do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, onde o Observatório faz parte desse gabinete, e o Sistema de Participação Popular. Através disso, é possível formular políticas públicas de segurança pública e atuar de forma mais inteligente, transversal, intersetorial e interagencial. E, através dessa execução, atuar em cima do conceito de segurança cidadã, de forma integrada, através de projetos sociais, policiamento comunitário e novas tecnologias. Isso era o que foi quando o Observatório de Canoas foi criado, essa era a concepção. Isso não quer dizer que não vai ser alterado ao longo do tempo e não sofra modificações. Mas o interessante aqui a gente adotar como ideia é que a gente precisa pensar como ele vai ser realizado, de que forma que a gente pode pensar ele e retroalimentar ele para poder depois fazer uma avaliação se ele funciona de fato ou não. Alguns dilemas iniciais que a gente tinha inicialmente, né? Quais indicadores que a gente iria monitorar? A falta de padronização no sistema de coleta, acho que todos nós aqui, quando realizamos pesquisa, a gente infelizmente acaba enfrentando isso, não existe uma padronização, cada instituição, organização adota sua forma, né, de fazer essa padronização. A não uniformidade metodológica também entre as organizações e a subjetividade envolvida no ato de registrar. Eu vou tentar, não sei se eu também estou falando muito rápido, vou tentar falar um pouco mais e vou acelerar um pouquinho para a gente poder passar para a próxima palestra. A parte do fluxo de gestão da informação também é muito importante da gente pensar. Existe um fluxo determinado que a gente precisa desenhar, colocar no papel mesmo e saber da onde essas informações estão vindo e como que a gente vai trabalhar essas informações. Então, assim, dentro da área do Observatório de Segurança Pública, a gente tem inúmeros desafios ali, porque são atores que trabalham com dados e sistematizam eles de forma diferente. Então, compete também ao observatório a reunir essas informações e depois retrabalhar os dados para, de forma já desenvolvida, conseguir produzir os relatórios, subsidiar a tomada de decisão dos gestores para tomar as melhores decisões dentro daquilo que se quer, obviamente, resolver. E o procedimento metodológico. O fluxograma também desses indicadores. Por exemplo, Canoas, ela não seguia o modelo, inclusive estadual, que era de monitorar homicídios dolosos e outras tipificações criminais. Então, mortes violentas o conceito foi criado para trabalhar com a questão na criação do grande programa de prevenção à violência que a cidade queria enfrentar. As mortes violentas é um agregado de crimes com resultado morte, então que seriam os homicídios, encontros de cadáver com sinais de violência, lesões corporais seguidas de morte, confrontos com as forças de segurança pública. Então, esse agregado de crimes violentos eram sistematizados, né, dentro e coletados através do SIM, do Sistema de Informação sobre Mortalidade, dentro da própria nossa lá, Brigada Militar, que é a Polícia Militar aqui, né, do Brasil, lá chamado de Brigada Militar, com dados da Polícia Civil. Então, a gente compilava e juntava dados de diferentes setores, para daí gerar um novo dado para tentar compreender o fenômeno da violência lá na cidade. E aqui, olha quantas possibilidades de indicadores que a gente pode gerar através do recebimento da coleta e da análise desses dados. Então, assim, a gente tinha uma equipe não muito numerosa, mas a gente procurava atender diversas secretarias, né, diversas áreas lá do poder público para tentar responder ao problema da violência, não de forma desintegrada, como eu falei antes, rompendo com o modelo tradicional, mas assim pensando uma nova forma de enfrentar a violência, trabalhando diferentes aspectos da realidade local. E aqui alguns produtos, já me encaminhando mais para o encerramento. Aqui a gente tem, então, os indicadores da Guarda Municipal. Quando o observatório foi implementado, um dos grandes desafios justamente era saber como que a gente ia fazer esse trabalho de sistematização, porque novas tecnologias estavam sendo implementadas. Foram criados, por exemplo,
tinham um sistema que chamavam de REG-M, que é o Registro Eletrônico da Guarda Municipal. Esse registro eletrônico, ele servia de base para fazer, além de registros de fatos que poderiam estar ligados a algum tipo de violência, crime, também a outras atribuições da Guarda Municipal dentro do poder de fiscalização que ela tem e do poder administrativo que ela tem localmente. Então, isso ajudava muito. E esse equipamento que eles tinham, inclusive, possibilitava que eles tirassem fotos dos locais. Então, pensem assim, um local que é totalmente abandonado, enfim, que tenha insegurança à noite, falta de iluminação, lixo na rua, e isso tudo, então, era acumulado dentro de um grande sistema. E esses dados depois eram trabalhados e georreferenciados, que nem está no mapa lá ao lado, aquele ali já é um mapa trabalhado, georreferenciado a partir desses dados que são coletados, para pensar em que parte da cidade que determinado crime ou determinado aspecto de violência está ocorrendo e juntando o máximo possível de dados para a gente envolver diferentes atores, para pensar questões, o que é da segurança, o que é da saúde, o que é da educação, mas pensando um fator muito importante. As pessoas, enfim, o cidadão, ele, nesse espaço, ele é atendido por diferentes áreas, né, por diferentes secretarias. Então, cada secretaria acabava dobrando o seu esforço porque não pensava de forma integrada. E quando a gente pensa soluções em trabalhar e estruturar esses dados de forma conjunta, é possível pensar em soluções justamente de forma mais integrada, de forma conjunta, para buscar melhores resultados. Então, isso também foi um grande ganho para a discussão, e eu sei que Foz do Iguaçu, pela expertise já tem do Gabinete de Gestão Integrada, né, faz isso através das câmaras técnicas, das câmaras temáticas, trabalhando diferentes aspectos da vida social aqui da cidade e da região de fronteira. Ali embaixo também tem o sistema do registro de violência escolar, também que foi muito importante para ser implementado, para a gente conhecer essa realidade lá, e ali foi o sistema que eu citei anteriormente. Aqui são os relatórios técnicos, aqui são as pesquisas e diagnósticos locais, que a gente produzia lá também. É importante que a cidade, além de um bom diagnóstico feito, para implementar suas ações, realize as pesquisas de vitimização. Tenha também pesquisas voltadas para a área, por exemplo, como habitação, como do Minha Casa e Minha Vida, que teve lá também, para saber por que determinadas violências aconteciam nesses espaços do que em outros da cidade. E ali, de novo, além de trazer embasamento de dados, a produção de mapas através do georreferenciamento, que a gente tinha um software ArcGIS lá que possibilita fazer esse trabalho. Transparência e participação cidadã, fundamental também, assim como o fórum que está sendo realizado no dia de hoje, e já está na sua terceira edição. Ocorreram fóruns regionais também lá na cidade e reuniões comunitárias para se pensar e levantar demandas da população sobre a questão da violência. Também dá uma devolutiva para a cidade, a partir da Conferência Municipal de Segurança Pública. Então, a população, não só traz isso como demanda, mas também pensa e debate de forma colaborativa alternativas que possam ser viáveis para que se consiga atuar de forma mais focada nos problemas da cidade. E a questão da transparência é fundamental também, porque se a gente pensar que a gente está fazendo determinadas ações que vão impactar a vida das pessoas, eles precisam ter conhecimento sobre o que está sendo gerado. Não confundam aqui a questão assim do dado sigiloso, né? Não é isso. Aqui é a ideia da transparência no sentido das ações que se quer implementar e de publicizá-las. A gente precisa compartilhar isso, esse é um direito, o acesso à informação, para que todos possam, enfim, ter conhecimento sobre o que está ocorrendo na sua cidade. Avaliações, capacitações e publicações. Então, assim, é necessário, para quem atua dentro de um observatório, independente do campo do conhecimento ou da área que ele atue, fazer formações constantes, realizar pesquisas também na área de qualidade de vida no trabalho. A gente fez 3 pesquisas lá na cidade com os guardas municipais. Aqui tem um exemplo também de Canoas que a gente teve na cidade de Moron, que fica na Grande Buenos Aires, no ano de 2014 e 2015, que foi justamente fazer a transferência do conhecimento, a transferência técnica, para implementar em outra cidade,
com aspectos que muitas vezes podem ser diferentes, dinâmicas criminais totalmente diferentes da nossa realidade, mas que, de certa forma, nós podemos compartilhar, assim como a gente está compartilhando aqui hoje, boas práticas. Artigos científicos e publicações, a exemplo do livro sobre violência também, que foi lançado na data de hoje, a gente também estimula para que os observatórios também possam ter essa produção na sua atuação. E resultados, né? As taxas que tínhamos na cidade naquele período eram, enfim, epidêmicas, 63,2 de taxa por 100 mil habitantes num território lá de Canoas, que compreendia quase 1/3 da população da cidade. Embora pareçam reduções, ainda sejam, taxas altas consideradas, mas são cenários que começam a se desenhar caminhando para uma redução, e isso é importante de avaliar sempre dentro de uma série histórica. O observatório tem esse papel justamente de construir uma série histórica para poder fazer essas comparações entre aumentos e reduções, mas não só noticiar isso de que aumentou ou diminuiu, mas saber o porquê que aumentou, porquê que diminuiu. E aqui um exemplo também de um resultado na cidade de Pelotas, que tinha um índice elevadíssimo também de 32,2 homicídios por 100 mil habitantes, e passou no último ano agora, tinha fechado com 4,7. Isso, se a gente for pensar, foi esforço de muita integração, muita estratégia entre diferentes atores. Não foi só a área da segurança pública no sentido de guarda municipal, polícia rodoviária federal, enfim, polícia civil, que fez essa estratégia de forma sozinha. Esse resultado, ele é de uma participação coletiva da cidade, que abraçou um grande plano chamado Pacto Pelotas pela Paz, que pôde potencializar isso. E cabe ao observatório, então, fazer esse acompanhamento, esse monitoramento permanente, para que seja, enfim, uma forma de avaliar aquilo que está sendo realizado. E, por fim, tento trazer para o fechamento algumas contribuições agora aqui para o aspecto da região da fronteira. Embora eu tenha trazido ali as taxas de homicídios que são completamente diferentes, os números provam isso, a gente precisa pensar a contextualização da violência a partir de um problema que seja para cada local, né? Então, por exemplo, assim, embora para o Brasil é um problema muito grande a questão dos homicídios e possa não parecer para os países vizinhos, isso causa profundos impactos nas relações humanas. Então, por mais que os índices possam ser baixos, esse problema por si só não está resolvido. Ele tem que ser pensado. O que compete a nós é verificar como que a gente vai priorizar determinados problemas e não deixar, obviamente, de atender aquilo que enfim, da nossa atribuição. A gente não pode negar um atendimento à saúde, por exemplo. Isso é universal, não tem como a gente discutir isso. Mas agora, por exemplo, a gente tem um surto de dengue. Como que a gente vai resolver isso? Esse é o foco momentâneo. Então, quando a gente coloca ali, por exemplo, as taxas de homicídio são diferentes entre os diferentes países, a gente tem que pensar de forma conjunta em soluções que impactam o nosso país vizinho, a nossa cidade vizinha. Isso traz impacto para as pessoas e traz impacto para a região. E a outra forma são os marcos legais. Se a gente não trouxer marcos legais para isso, para fundamentar isso, a gente vai perder fôlego, a gente não vai ter como dar conta. E ali eu só exemplifiquei algumas leis, alguns projetos de leis que são nacionais na criação de observatórios, tanto no Observatório de Segurança e Violência, como também do Observatório de Crimes de Violência contra a Mulher, que também é um tema que deve ser fortemente discutido e que tem que ter um monitoramento permanente, dado a gravidade dos casos. E, quando um observatório também é implementado, a gente acaba ficando até chateado, porque daí a gente vê que o problema, às vezes, é muito maior do que a gente pensava. Mas, se a gente quer, de fato, mudar a realidade, quer transformar a realidade, a gente precisa enfrentar esse desafio. Aqui, de novo, a questão da plataforma de evidências de segurança e justiça. Vai ser lançado agora em abril, uma plataforma, então, de acordo com aqueles outros portais que eu falei que estavam na língua inglesa, vai ser lançado
que tem traduções, então vai ser em português e também, se não me falha a memória, vai ter em espanhol, também a tradução desses estudos. E lá nesse banco, nessa plataforma de evidências, a gente vai poder procurar por área: prevenção situacional, policiamento, justiça, gestão. A gente vai poder ter em 6 eixos temáticos vários experimentos, vários projetos, vários programas que foram implementados em diferentes cidades do mundo. Inclusive, vai ter também, obviamente, vai conseguir encontrar lá projetos da Argentina, do Paraguai e do Brasil. Então, dentro desses programas que foram mapeados, procurar exemplos de programas que podem servir de subsídio para a gente colocar aqui como um desafio, né, para lançar na nossa região de fronteira. O que eu penso também como uma contribuição? Uma metodologia para a construção dessa intervenção. Ela tem que ser a identificação dos problemas prioritários de uma região, ela tem que partir de um problema. Esse problema, a gente tem que pensar, ele pode ser superado? Ele é de interesse público de ser superado? Ele pode ser aferido? Ele pode ser medido? Ele pode ser diagnosticado? A gente tem que partir desses problemas do campo de pesquisa mesmo, do campo de atuação, para que a gente venha a construir essa linha aqui de construção da intervenção. Outro fator também importante são os determinantes. O que são os determinantes? São os fatores que, segundo as evidências, afetam esse problema principal. A gente, através da identificação desse problema, a gente precisa pensar quais são os determinantes que estão causando esse problema aqui para a região de fronteira. Depois, buscar referências quanto a tipos de soluções. Então, por mais que a região de fronteira tenha aspectos culturais, sociais e econômicos específicos, é possível encontrar estratégias que conseguem impactar positivamente problemas de relação causal e, segundo, evidências que já foram implementadas em outros lugares. E, por fim, quais ações iremos tomar? Ações necessárias para viabilizar a implementação de um tipo de solução e escolhendo as melhores recomendações disponíveis. A gente pode pensar o seguinte: mas isso é muito difícil de a gente conseguir colocar em prática por determinados fatores. Mas as ações que a gente vai buscar aqui, a gente tem que pensar que foi depois de uma grande revisão que a gente possa ter feito e é aquilo que estava disponível naquele momento, para ser superado naquele momento. E a gente tem que aceitar que novas pesquisas, novos programas vão surgir e que sim, a gente pode depois buscar novas referências. Mas para o momento que a gente está buscando agora, a gente ter o compromisso de que a gente buscou alternativas viáveis dentro das nossas possibilidades para aquele momento, para aquele período. E por fim, a contribuição então para a implementação de um observatório na região de fronteira é obter dados confiáveis. Da onde virão esses dados? De que forma eles serão abastecidos? Assegurar a sua institucionalização e a visibilidade desse observatório. Gerar informações transparentes, mas também compreensíveis. Hoje, a gente precisa dialogar com a nossa comunidade. A gente não pode mais pensar de forma apartada de ter uma forma de se comunicar com o meio acadêmico e isso ser diferente e não ser compreensível para a população. A gente tem que trazer isso como um desafio de trazer informações que sejam transparentes e sejam compreensíveis para as pessoas. Alcançar um equilíbrio entre ser estratégico e oportuno. Lembrar que a tecnologia ajuda, mas não substitui o fator humano. Seria fantástico se a gente conseguisse ter um sistema onde a gente apertasse um botão, um Big Data, assim, com um grande volume de informações, e lá no final desse Enter saísse assim, quais soluções a gente precisa realizar. Infelizmente, os sistemas eles não vão substituir a capacidade humana de poder selecionar e avaliar aquilo que faz parte da nossa realidade. Por isso é muito importante, além das capacitações, né, da equipe, de ter uma equipe qualificada e multidisciplinar de diferentes áreas de atuação, de que ela possa, através das diferentes ferramentas que ela vai utilizar, ela conseguir fazer uma análise, que ela consiga trazer contribuições concretas e reais para os problemas que vão ser enfrentados. E, por fim, avaliar o impacto do projeto e fortalecer a gestão da informação através de dados de várias secretarias, como eu já citei: segurança pública, saúde, assistência social, educação, criança e juventude, enfim.
direitos humanos, todas as áreas pertinentes. E a citação final que eu gostaria também aqui de trazer, pensando esses 2 dias, né, a noite de ontem, o dia todo de hoje, é que a gente possa pensar o seguinte, que o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. Hoje em dia, a gente, infelizmente, trabalha ainda desse aspecto de que quem tem informação tem poder, e esse poder serve para algumas pessoas e não serve para outras, né? Então, não adianta, pessoal. A segurança de alguns é a insegurança de todos. Não adianta pensarmos individualmente. Precisamos colocar os problemas para discutir. E, infelizmente, espaços como esses, gostaríamos, talvez, não precisássemos estar hoje falando sobre violência. Quem sabe o fórum poderia ter outra temática a estar abordando hoje. Mas, infelizmente, para a gente superar isso, a gente precisa cooperar. Cooperação se dá entre diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes formas de pensar, mas nós estamos aqui com um propósito em comum, que é trabalhar a questão da violência através da ótica da prevenção. E como nós vimos na abordagem que eu procurei trazer, é que a prevenção traz resultados. Vamos em frente, é um longo desafio pela frente, mas eu tenho certeza de que juntos podemos construir uma região de fronteira melhor, e esse desafio vai ser superado, e a gente vai poder trazer para os próximos fóruns, vamos trazer, digamos assim, temas que não envolvam tanto a violência, mas sim outras temáticas também. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui presente com vocês. Parabenizar toda a equipe de organização. Excelente evento. Acho que todos estávamos ansiosos, né, para o retorno desses eventos presenciais e com esse tema tão importante. E tocando a prevenção, como o Tiago também falou. Parabenizar o Tiago pela excelente apresentação, pelo trabalho realizado. Daqui a pouquinho a gente retorna nele, porque a gente quer aproveitar também a oportunidade dessa experiência, essa expertise toda, né, ele com a equipe, de ter colaborado para a estruturação de observatórios. Então, a gente também anseia por discutir, entender um pouco mais de como que foi estruturado esse serviço. E eu trouxe para vocês também a experiência que a gente tem enquanto Centro de Informações Estratégicas aqui no município de Foz do Iguaçu, e na sequência falar um pouquinho sobre o projeto também que envolve um Centro de Informações Estratégicas a nível trinacional. Então, a contextualização do CIEVs no Brasil, ela ocorreu na elaboração e publicação do Regulamento Sanitário Internacional, que foi no ano de 2005. Onde aconteceram emergências em saúde pública e havia necessidade de se estruturar ferramentas de detecção, de integração entre os países, né? Como a gente percebeu agora, recentemente, com a pandemia da Covid, nós já tivemos outras emergências e há necessidade de cooperação, de discussão entre os países. Então, o Regulamento Sanitário Internacional foi uma forma, um documento oficial de se regulamentar toda essa interação entre esses países. Na sequência, o Ministério da Saúde criou o primeiro Centro de Informações Estratégicas, que foi no ano de 2006, a nível de gestão nacional. Em 2008, foi criado o primeiro Centro de Informações, que nós chamamos de CIEVs, né, para facilitar a sigla, em 2008, no estado do Paraná. Em 2014, foi criado o primeiro Centro de Informações, o CIEVs Fronteira Foz do Iguaçu, que foi o primeiro CIEVs a nível de Brasil, CIEVs de fronteira. Então, nós somos pioneiros nesse Centro de Informações Estratégicas, considerando o tempo, ele até que é recente, né, em vista da publicação do regulamento. E nós passamos por alguns momentos e dificuldades, como todos sabem, existem dificuldades financeiras, dificuldades em recursos humanos,
mas com o advento da pandemia, o Ministério da Saúde e o governo municipal também estruturou novamente o CIEVS. Então, 2020 e 2021, a gente teve uma nova forma de se trabalhar, reestruturando as equipes, e hoje nós temos um serviço bastante integrado e em funcionamento. A rede CIEVS, os CIEVS, eles são compostos por uma rede. Essa rede, ela tem a principal finalidade, então, de detectar, monitorar e realizar alertas e respostas a emergências em saúde pública. De nível municipal, nacional, através da detecção de rumores. Nós precisamos trabalhar com evidências, e a gente sabe, percebeu todo, principalmente na pandemia da Covid, a quantidade de fake news, de informações que foram sendo publicadas, que atrapalharam, inclusive, o enfrentamento à doença. Então, o nosso trabalho enquanto CIEVS também é identificar rumores e verificar quais são, de fato, os dados verídicos para que se tome uma decisão, para que se possa tomar decisões em tempo oportuno, a respostas a emergências em saúde pública. Os CIEVS, eles estão acessíveis, a gente chama de 24/7/365. Nós precisamos estar disponíveis o tempo todo, acompanhando tudo o que pode estar acontecendo. Para nós, tempo é saúde, tempo é risco, tempo, então, deve ser considerado. Então, o nosso serviço trabalha 24 horas. Nós temos aqui um mapa que traz a composição do CIEVS a nível nacional. Então, nós temos um CIEVS nacional, 27 CIEVS nos estados, que são os CIEVS estaduais, 26 CIEVS nas capitais, 14 CIEVS de fronteira, como Foz do Iguaçu. Então, existem outros 13 CIEVS a nível de Brasil, 34 CIEVS de SEI, que são os distritos sanitários indígenas, que são CIEVS voltados àquelas populações indígenas que têm uma diferenciação na sua composição, na sua cultura, e por isso precisam também uma atenção especial quanto a emergências em saúde pública. Temos 46 CIEVS estratégicos, esses foram os últimos a serem criados em cidades onde tem um olhar diferenciado, tanto pela sua composição a nível comercial, a sua composição a nível cultural. Então, percebe-se, existem CIEVS a nível portuário, que são CIEVS que têm esse olhar também diferenciado ao que vem de fora e ao que sai do Brasil. E nós temos agora também a criação de 16 CIEVS regionais. Então, olhando essas particularidades enquanto saúde pública. E aqui nós temos também, então, só para ilustrar o trabalho realizado, vou falar para vocês de forma bastante breve e objetiva, com a busca de dados, a elaboração e estruturação dos bancos de dados que nós temos disponíveis atualmente, através das ferramentas tecnológicas, nós conseguimos montar painéis de monitoramento de agravos. E esses painéis, eles nos trazem a informação correta em tempo oportuno. Esses painéis são alimentados diariamente, conforme a necessidade, e nós conseguimos olhar, passar para os gestores, identificar qualquer emergência, qualquer tendência a uma alteração no cenário epidemiológico do município. Então, aqui eu trouxe um exemplo do painel de monitoramento de doenças e agravos do SINAM. O SINAM é o Sistema de Informações de Agravos de Notificação Obrigatória. Então, nós conseguimos acompanhar em tempo real todos os agravos que estão sendo lançados no sistema de notificações. Existem agravos que têm um olhar diferenciado, que um caso pode se tornar um surto. Então, esses casos a gente tem que observar e tomar as medidas em tempo oportuno, rapidamente. Um caso de sarampo, uma pessoa que de repente está com sintomas de sarampo, ela pode transmitir para outras 18 pessoas. Isso se tornar um surto, se tornar epidemia. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado e rápido para as emergências. Nós temos um painel também de monitoramento de surtos de Covid, que nós acompanhamos durante todo o período da pandemia, podendo fazer as intervenções necessárias nos comércios, nos estabelecimentos de saúde, nas instituições de longa permanência de idosos, que era um olhar que nós tínhamos também, que era muito preocupante, que a situação, que eram os mais vulneráveis naquele momento. Então, nós acompanhávamos o tempo todo qualquer notificação nessas instituições. Nós temos também o monitoramento do esgoto sanitário, que é um projeto que é em parceria com a Itaipu Nacional, com o PTI, de monitoramento do esgoto, onde nós acompanhamos a carga viral da Covid também no esgoto, como ferramenta de detecção precoce, para analisar já uma tendência que possa ter aumento de casos. Porque
porque as pessoas acabam excretando na urina, nas fezes, a Covid, e nós já conseguimos, antes mesmo dela fazer o exame, já detectar na situação da cidade esse aumento de casos, através de mapeamento, como vocês podem verificar nos nossos mapas. Nós temos o painel de monitoramento das síndromes respiratórias agudas graves também, sentinelas nas unidades de pronto atendimento, que podem levantar quais são os vírus circulantes nesse momento. Então, também acompanhamos a possibilidade de um novo surto de algum tipo de vírus que possa estar entrando na nossa comunidade, na nossa cidade. Temos o painel de monitoramento da mortalidade, como nós falamos aqui nesse fórum também muito sobre as violências, nós temos também um olhar diferenciado para as mortalidades, que é uma preocupação muito grande, quais as principais causas de óbitos, quais as principais causas de mortalidade materno-infantil, se estão acontecendo. Indicadores de mortalidade materno-infantil também são os indicadores mais sensíveis em relação à saúde de uma população, e nós olhamos isso também bem de perto. Temos o painel de monitoramento da varíola dos macacos, que também foi uma preocupação que nós tivemos, que aconteceu em outros países, começou na Europa e acabou chegando aqui no município de Foz do Iguaçu, e nós acompanhamos, fizemos planos de contingência para que também não acontecessem muitos casos, para que a gente já conseguisse conter no início do primeiro caso que fosse detectado. Temos também o monitoramento, como eu falei para vocês, dos rumores e eventos em saúde pública, olhando diariamente, através de ferramentas de inteligência artificial, as notícias que estão acontecendo aqui na nossa região, Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira, no estado do Paraná, no Brasil, e as notícias internacionais. Como nós sabemos, Foz do Iguaçu é uma cidade turística, recebe pessoas de todos os países o tempo todo, temos a nossa fronteira bastante movimentada, então precisamos estar acompanhando esses rumores para verificar se algum deles possa ser verídico. Aqui também, como o Tiago falou, nós estamos com essa situação preocupante da dengue e chikungunya. Como falamos da Tríplice Fronteira, estamos com uma situação bastante séria no Paraguai em relação à chikungunya, temos monitorado de perto, através de várias reuniões também, acompanhando esses indicadores do Paraguai e monitorando os indicadores aqui de Foz do Iguaçu também. Então, esses painéis são alimentados diariamente e nós temos essas informações em tempo oportuno de qualquer tendência e aumento de casos. Aqui só uma ilustração da nossa Tríplice Fronteira, essas atrações naturais que nós temos, atração em relação ao comércio, as nossas belezas, a nossa usina de Itaipu, que também atrai turistas do mundo todo. E diante disso, então, a nossa Tríplice Fronteira nós consideramos como uma coisa só, porque é o que acontece, esse fluxo intenso. Foz do Iguaçu tem 257.971 habitantes, Cidade Leste 304.282 mil habitantes e Porto Iguaçu 101.413 habitantes. Esses habitantes que circulam o tempo todo, então nós temos que ter esse olhar não só para o município de Foz, como de toda essa Tríplice Fronteira. Temos os 13 idiomas oficiais, o português, o espanhol e o guarani, um intenso fluxo, como nós falamos, de turismo e comércio, e a nossa usina hidrelétrica Itaipu, que também colabora, a Itaipu Binacional, o GT, trabalhando em todo esse apoio, nesse olhar para as nossas atividades. E agora eu vou falar um pouquinho então para vocês sobre esse projeto que foi elaborado pela equipe do Comitê de Vigilância em Saúde e Emergências em Saúde Pública, do GT Saúde Itaipu, onde participam membros dos 3 países. E esse projeto, então, ele prevê a criação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde a nível trinacional. Como vocês verificaram, nós temos as informações a nível de município, mas a gente sempre tem as informações dos outros países praticamente personificadas. Nós temos pessoas como referências, mas nós precisamos dos dados oficiais. Esses dados também em forma oportuna, em tempo oportuno, para que se a gente possa acessar a qualquer momento, nós tenhamos a mesma informação, os mesmos indicadores nos 3 países. E que também fique disponível as informações aqui nossas, de Foz do Iguaçu, do Paraná, do Brasil, para os outros países que fazem fronteira aqui com Foz do Iguaçu. Então, o objetivo geral desse projeto, então, é promover a criação desse centro de informações, em cooperação, a Itaipu tem dado todo esse apoio, e os objetivos específicos, a priorização de doenças e agravos, segundo o contexto internacional. Então, quais são os principais agravos que circulam e que possam ser emergentes aqui no município e na nossa região de fronteira?
análise dos dados em tempo oportuno, com base nos indicadores epidemiológicos acordados entre os países, o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a comunicação, então a necessidade de uma plataforma para a inserção desses dados, e o estabelecimento de um plano de capacitações. Como nós falamos, para se fazer uma análise desses indicadores, esses indicadores precisam ser os mesmos, a forma de cálculo precisa ser a mesma. E a análise desses indicadores precisa ser realizada da mesma forma para que a gente possa avaliar, então, esse contexto trinacional. E dentro desse projeto, então, as equipes se organizaram, se reuniram e elaboraram, então, os principais indicadores de incidência, mortalidade, cobertura vacinal e entomologia referentes, nesse primeiro momento, à Covid-19, às arboviroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela, à malária, ao sarampo, à leishmaniose visceral e aos eventos incidentais de relevância para o regulamento internacional. Então, também nesse momento de apresentação desse projeto, nós também conversamos e foi apresentado também a necessidade de se ter os dados de violências, que também há essa dificuldade de acesso, né, nos outros países. Nós temos os fóruns, nós temos as pessoas, tem os órgãos, órgãos oficiais de cada país, mas nós não temos uma plataforma única que a gente possa analisar isso em conjunto. E esse é o nosso grande desafio. Dentro desse projeto é trazer essas informações, as informações reais, oficiais, para que se possa fazer análise em tempo oportuno. O principal desafio, os desafios que nós temos pela frente, então, quais são? A adesão das equipes de cada país, nós sabemos que são legislações diferentes em cada país, sistemas políticos diferentes que mudam em tempos diferentes. Então, a adesão das equipes, a estruturação dessas equipes quanto ao instrumento de inserção dessas informações, a análise dos dados e dos indicadores. E quais seriam essas estratégias, então? A sensibilização dos gestores locais, gestores estaduais e federais, e de toda a equipe técnica, propiciar um instrumento que seja objetivo e de fácil entendimento e fácil preenchimento por essas equipes. Como sabemos, nós temos equipes reduzidas, aqui no Brasil a gente sabe dessa dificuldade, e acredito que seja uma dificuldade dos outros países também. Então, tudo que a gente tiver que seja mais objetivo, mais tecnológico, que a gente possa utilizar ferramentas que facilitem esse trabalho. Hoje nós temos a linguagem de programação, os sistemas, a inteligência artificial que pode nos auxiliar isso, né, demandando menos tempo desses profissionais. E a disponibilidade, então, claro, dos sistemas online para que todos possam acessar em todo momento, ao mesmo tempo. Seria isso, então, a apresentação. Eu acelerei um pouquinho, mas agradeço a todos. Vou passar para a segunda parte aqui. Nós já estamos com o tempo um pouquinho adiantado, mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de conversar um pouquinho com o Tiago e também falar sobre a experiência. Então, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer nesse momento, trazer aqui para o Tiago ou para a nossa experiência aqui enquanto município Foz ou sobre o projeto, vocês fiquem à disposição, as equipes estão aqui também. Eu já tenho algumas perguntinhas aqui que eu vou colocar para o Tiago, para ele nos auxiliar e trazer também essa experiência deles lá. Vou pegar outro microfone para facilitar um pouquinho. E temos, então, uma pergunta aqui, que seria: qual o primeiro passo para a estruturação de um observatório, dentro dessa sua expertise? Bom, o primeiro passo, justamente, é que o governo local se comprometa, né, e tenha essa premissa de resolver um problema. Então, para resolver um problema, a gente precisa ter embasamento, né? E para buscar esse embasamento, o observatório pode e muito a contribuir para fazer um diagnóstico. O observatório, a gente não pode pensar ele como um espaço de disputa com outros centros de pesquisa, né, que já existam, com a própria universidade que desenvolve pesquisa de ponta, e outros centros de pesquisa científicos, enfim, que possam ter na região. Mas criar um espaço oportuno
para justamente a gente ter uma possibilidade de reunir informações, de reunir dados que já estejam sendo produzidos e através de uma equipe que seja capacitada, tenha treinamento específico para essa área, isso vai contribuir muito. Então, eu acredito que o primeiro passo seja a vontade política e a vontade também da comunidade em querer resolver um desafio, um problema, e através dessa vontade possam se criar espaços como o do observatório, para que ele possa colaborar, então, através da construção dos seus relatórios técnicos, dos estudos, dos diagnósticos, que ele possa devolver isso para a sociedade, né? E que essas estratégias que são mapeadas, elas tenham um impacto na vida da população aqui da região da Tríplice Fronteira. Tiago, você falou bastante nessa estruturação e nessa composição de equipes. Qual seria a composição? Precisa uma composição mínima, um número? Qual seria o número de pessoas para se iniciar? Porque essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Dificuldade em pessoal. Qual seria a composição de uma equipe para iniciar um observatório? Sim. O Instituto Cidade Segura, nas cidades que ele procura trabalhar, através justamente desse reconhecimento dos problemas prioritários, das necessidades da gestão, indica um número mínimo, pelo menos de 3 pessoas, para poder dar início a esse trabalho. Então, partiria de um coordenador, para poder fazer o gerenciamento, a gestão de todos esses relatórios, enfim, diagnosticar. O outro profissional importante para a composição de um observatório seria dentro da área para a produção de mapas, então, ou da geografia ou de alguma área de cartografia, que ele possa ter, através dessa ferramenta, a elaboração dos mapas, né? E por fim, também, uma outra pessoa que consiga ser um analista, que ele também traga contribuições, e aí, aqui não definindo áreas assim do conhecimento, mas sim que essas 3 pessoas possam dar um início para justamente trabalhar e de forma, dentro dessa estrutura da composição do observatório, obviamente que quanto mais pessoas a gente puder ter, a gente sabe que é melhor, mas você mesmo citaste ali da questão de quando a gente trabalha com algumas ferramentas, alguns sistemas, né, eles possibilitam também que com o menor número de pessoas a gente consiga desenvolver o trabalho também. Então, assim, dentro de uma equipe mínima razoável seriam em torno de 3 pessoas para dar um início ao trabalho. Eu estava lembrando agora em relação ao nosso trabalho também e gostaria de perguntar para ti quanto à utilização de softwares. Assim, vocês têm conseguido trabalhar com softwares livres, assim, em relação ao custo? Porque nós optamos por utilizar e encontramos essas ferramentas sem custo para o município. Então, isso também colabora, né, para facilitar o nosso serviço. Vocês têm conseguido também? Sim. Acontece que muitos hoje das ferramentas que a gente acaba utilizando nessas áreas, eles são privados, né? Então, acaba tendo que ter um aporte, um valor inicial significativo, mas o que a gente também procura pensar é o seguinte: mesmo havendo um investimento na compra, na aquisição, é que depois dessa aquisição ele não precisa ser renovado. Não precisam ter mais valores em torno dele, que ele seja um sistema já completo que atenda a necessidade. Então, ele acaba sendo uma aquisição permanente para a região, né, para a cidade. Mas, obviamente, que a gente busca alternativas, não havendo a viabilidade econômica, né? Hoje, a gente, para fazer, por exemplo, a questão de mapas, já existem softwares livres que vão ter recursos muito próximos dos softwares privados. Obviamente que eles já têm um tempo maior de atuação, então eles acabam oferecendo, vamos dizer assim, uma resposta mais rápida. Mas sim, hoje nós já temos possibilidade de trabalhar com ferramentas que não tragam esse custo inicial, né, para sua implementação. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui também, do Everson Cadaval. Né? Qual a importância das parcerias com as universidades para o trabalho dos observatórios? Sim, obrigado pela pergunta, Cadaval. É muito importante, o observatório também tem essa possibilidade, justamente através das pessoas que vão atuar nele, buscar construir termos de colaboração com instituições de ensino.
porque justamente como um dos desafios para os observatórios é essa questão da gestão do tempo entre o poder público e a questão da gestão do tempo da pesquisa. Então, não adianta a gente pensar que vai ter formas rápidas para pensar determinados fenômenos da violência. E como a gente já tem expertise do ensino, das instituições de ensino, elas vão trazer, digamos assim, uma contribuição muito maior, justamente por já estar debruçada sobre esse problema, já ter mapeado muitas vezes, já ter todo um know-how, né, um campo de atuação, e que isso deve ser valorizado. De novo, né, o observatório não pode ser entendido como uma disputa, né, que ele está entrando porque as outras áreas de pesquisa aplicada não estão dando certo ou porque não estão trazendo resultado, mas sim se somar aos esforços e através desses termos de colaboração, né, e termos de cooperação, buscar junto com as instituições de ensino, agregar conhecimento, compartilhar as informações, esses dados, para gerar novos diagnósticos, novas análises. Enfim, é todo o nosso poder que a gente tem na mão de poder construir de forma colaborativa as soluções para os problemas e não de forma individual, enfim, não procurando de forma integrada pensar soluções, né, que sejam comuns a todos. Perfeito. Eu gostaria de abrir, se mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, ou gostaria de fazer alguma consideração. Aqui. Usted habló con relación a las universidades, para involucrar a las universidades. ¿Qué áreas estarían involucradas? ¿Qué sectores? Porque sabemos bien que hay muchísimas disciplinas, entonces, ¿con cuál grupo es lo que más se trabajaria? Eu acredito que as áreas elas também devam ser pensadas, porque se a gente tiver um problema, sei lá, exemplo, violência escolar, né? Qual áreas das instituições de ensino já estão desenvolvendo pesquisas? Se eu não me falha a memória, tinha um pôster, né, que falava sobre bullying na escola. Então, se já tem pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa área e se identificando que há um problema, né, nesse campo, né, por exemplo, ali que nem em Canoas nós tínhamos um sistema de registro de ocorrências de situação de violência nas escolas. E o bullying está sendo muito registrado por pessoas que estão no ambiente escolar, se na comunidade escolar isso é um problema que está perpassando, a gente tem que procurar estabelecer parcerias com as instituições de ensino que fomentam o trabalho dentro dessa área, nesse campo de atuação. Eu dei um exemplo muito específico, mas a gente pode pensar de forma mais abrangente para vários problemas que a gente possa vir a enfrentar. E, de novo, assim, o observatório, além dele também fazer esse movimento para que a instituição de ensino também possa atuar de forma conjunta, né, colaborativa, é extremamente importante que a sociedade cobre isso e que a instituição de ensino também se envolva nessa cobrança, também vá até a Secretaria de Segurança Pública, onde vai estar localizado o observatório, vá até a Secretaria de Saúde, onde vai estar lá o Observatório de Vigilância, enfim, que a gente também faça esse processo de reflexão para, de certa forma, provocar e tensionar para que a gente consiga atuar de forma colaborativa, né, cooperativa e conjunta, e não de forma isolada. Mais alguma pergunta? Não? Bem, então eu gostaria de agradecer imensamente todas as contribuições, essa excelente apresentação, né, essa expertise toda que o Tiago nos trouxe, e até sugerir parcerias, né, para que a gente possa também continuar discutindo isso, porque esse tema ele é muito relevante e muito importante para todos nós. Eu acredito que no futuro essas parcerias vão nos trazer grandes frutos, né? Vamos colher grandes frutos. Agradeço a todos e passo a palavra para... Muito obrigada aos nossos palestrantes pela contribuição, conhecimento científico, as pesquisas riquíssimas aqui, compartilhadas. E, com certeza, o público que esteve conosco até agora vai voltar para casa com muitas ideias e conhecimento, vai poder compartilhar, isso é muito importante.
Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até agora, nessa tarde, durante todo o evento. Agradecemos também o empenho, a dedicação de todos os envolvidos na organização do nosso fórum. Foram meses de planejamento para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Agradecemos a presença, a colaboração, o tempo e a participação dos palestrantes, participantes, moderadores e relatores do evento, que com toda certeza foram fundamentais para o sucesso desse importante fórum que foi realizado hoje, o terceiro Fórum Trinacional sobre Violências com foco na prevenção. Esperamos todos numa próxima edição, no Fórum Trinacional sobre Violências, na 4ª edição. Uma boa tarde a todos, um bom retorno aos seus lares e um ótimo fim de semana. Muito obrigada.